Qual é a relação entre o tradutor e o preparador? É casamento ou divórcio? Mas pelo menos eles se encontram? Hoje eu vou tratar de um assunto que eu estou querendo abordar há muito tempo, que é a da relação entre o preparador e o tradutor. Na verdade, falar em relação entre tradutor e preparador é forçar um pouquinho a barra, porque na verdade o contato pessoal entre eles raramente acontece, se é que acontece. Entre os dois, como eu já cheguei a comentar em outro vídeo, existe o editor. Forma-se então um triângulo. O editor muitas vezes precisa servir de amortecedor entre um e outro. Muitas vezes nessas relações que tem o editor como intermediário, existe algum jogo de vaidades. O tradutor muitas vezes preza demais as suas escolhas e não admite que o preparador mexa nelas. Isso é bastante comum quando o tradutor é muito experiente e acredita na sua capacidade. Já confesso que já aconteceu comigo. Uma vez eu cheguei a ser chamada de prima donna por um editor que eu prezava muito. E em suma, foi uma rusga passageira, porque eu teimava nas minhas escolhas. E conheço até casos de tradutores que romperam com editoras, que brigaram feio com editoras por causa disso. Ou seja, o editor resolve optar pela escolha do preparador com que o tradutor não concorda, e aí cria-se uma briga e o tradutor acaba se desligando da editora. Isso acontece com tradutores tarimbados, que têm noção de suas escolhas, ou que acha que tem. Por outro lado, existe um outro tipo de tradutor, que é o tradutor inseguro. Esse tipo de tradutor, frequentemente em grupos de tradutores de que participei, eu vi a seguinte questão. Por exemplo, eu traduzi A e o preparador veio e pôs B, mas eu acho que A está correto. O que vocês acham? E aí então os componentes do grupo deram lá seus palpites, e frequentemente eu vi em muitas ocasiões que de fato o tradutor tinha razão, o preparador estava errado. Mas aí existem duas possibilidades. Ou o tradutor tem acesso à sua tradução devolvida pelo preparador, o que deve ser esse o caso, e talvez ele tenha influência sobre a escolha do editor, ou ele não tem essa influência e então a sua opção não será respeitada. O que acontece com esse tipo de tradutor inseguro é que ele não tem muito domínio do material linguístico com que ele está mexendo e por isso mesmo ele acaba perguntando ao grupo. Porque se ele tivesse o domínio, ele saberia argumentar. Então é importante que o tradutor tenha o maior conhecimento possível das duas línguas, e principalmente da língua de chegada, para poder argumentar e dizer não é isso que por causa disto, daquilo, ou seja, saber argumentar. Frequentemente o editor conhece o suficiente para saber a quem dar razão, mas às vezes não. Às vezes o assunto é meio espinhoso e o próprio editor não tem domínio sobre aquilo. Eu me lembro que uma vez, discutindo com um editor sobre uma opção minha, ele falou: eu não entendo nada desse assunto. Então eu estava sem interlocutor, porque o editor não entendia do assunto e o preparador é um sujeito distante. Sim, não existe uma relação, normalmente, uma relação direta entre o tradutor e o preparador. Seria muito interessante
que essa relação existisse e que os dois pudessem discutir por e-mail, por telefone, mas isso raramente acontece, porque o mais comum é que a discussão não seja muito pacífica. Quanto ao papel específico do preparador, o que eu posso dizer é que o preparador precisa ter se ele for fazer o cotejo da tradução, porque muitas vezes a preparação é simplesmente preparação, como o nome indica, é a preparação do livro. Mas frequentemente essa preparação, como eles chamam, é uma preparação com cotejo. Aquilo que se chamava antes, e que antes era mais comum, que se chamava revisão da tradução, hoje frequentemente está incorporada. A revisão da tradução está incorporada à preparação, de tal forma que o preparador não só precisa revisar a tradução e precisa fazer as outras, cumprir as outras tarefas que são da sua função mesmo, que é de revisar português, ver formatação, formatação de bibliografia, indicar incongruências, incoerências, falta de coesão, indicar opções de pesquisa, etc. e tal. Isso é o trabalho de preparação. Mas agora, hoje em dia, eles chamam de preparação com cotejo, aquilo que na realidade é essa preparação e mais a revisão de tradução. Se isso é feito, espera-se que o preparador saiba mais do que o tradutor, porque não é possível alguém revisar uma tradução sem saber tanto quanto o tradutor ou até mais que ele. Então, o que ocorre com frequência é o preparador introduzir erros. Acontece que o nome que sai no livro como tradução é o do tradutor. Ele tem os direitos autorais morais sobre aquela obra, é ele que responde. Então, frequentemente, acontece de jornalistas criticarem traduções sem perceberem que a publicação de um livro é uma obra coletiva, que o tradutor faz a sua tradução errada, digamos assim, não é? O jornalista considerou errada, porém o preparador não viu, o editor não viu, ninguém viu, e quem recebe a crítica é o tradutor. Por essa razão, sempre me pareceu mais justo que o tradutor tivesse acesso à sua tradução revisada para poder discutir, inclusive diretamente com o preparador, coisa que eu nunca consegui, só consegui sempre discutir com o editor. Muitas vezes eu consegui reverter erros que foram introduzidos pelo preparador, argumentando, e o editor compreendeu, não aceitou a opção do preparador. Já também me aconteceu de encontrar correções do preparador que eu agradeci num comentário ao lado do texto em Word revisado, eu digo, agradeço essa percepção. Aquilo lá pode ter salvado a minha a tradução, não é? Muitas vezes a preparação salva sim a tradução. E o tradutor que entrega traduções não muito satisfatórias está sujeito sim a enormes intervenções do preparador. Por outro lado, existe um vício na preparação e na edição dos livros que eu gostaria de abordar, e que é o vício daquilo que eu chamo de plebeização. E por que eu chamo de plebeização? Porque existe o vício oposto, de que eu vou tratar também no futuro, que é o vício do enobrecimento. O enobrecimento e a plebeização seriam, digamos assim, cacoetes contrários, porém não exercidos pelas mesmas pessoas. Quem costuma enobrecer o texto é o tradutor, e quem costuma, digamos, entre aspas, eu estou inventando esse termo, plebeizar é o preparador. O que é plebeizar? Assim como o oposto ao enobrecimento. O que eu chamo de plebeizar é o seguinte: o tradutor traduz a palavra por um termo, entre aspas, nobre.
Por que nobre? Porque se trata de uma palavra desconhecida do pequeno vocabulário diário das pessoas. Porém, aquela tradução está correta e precisa, digamos. O preparador que não conhece a palavra e que provavelmente precisou procurar no dicionário para saber o que é, paternalisticamente não quer que o seu leitor faça o mesmo. Então ele substitui por uma palavra corriqueira, imprecisa. Aí me parece haver um erro. Eu estou comentando porque esse cacuete é tão comum nos preparadores que me leva a comentar. Já enfrentei diversas vezes esse tipo de coisa. Por que eles fazem isso? Eu acredito que uma das razões para isso esteja na entrada de muitos estudantes de jornalismo nas edições dos livros. E eles trazem uma mentalidade de jornalista. Porque existe uma diferença fundamental entre o jornal, o periódico e o livro. O jornal é aquela publicação que você consulta uma vez só. Se ele for de papel, você dobra e guarda. Se ele for no computador, você adquiriu aquela informação, muda de página, né? muda de site e pronto, vai comentar lá no Facebook, enfim, e acabou. Muito bem, o que é o livro? O livro é aquela publicação que você lê, fecha, abre de novo, lê várias vezes, guarda, consulta quando precisar, etc. A publicação jornalística é informativa, a publicação em livro é formativa. Um transmite informações e o outro transmite conhecimentos. São duas coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, um jovem que vá ler um livro e que depare com uma palavra que ele não conhece, ele passa aquela palavra, ele pula aquela palavra e ela pode não ter interferido no entendimento do contexto. Ele vai em frente. Se aquela palavra interferir no entendimento do contexto, ele pode voltar. E aí ele volta e procura num dicionário aquela palavra. E assim ele terá aprendido uma palavra a mais. E hoje em dia não é tão difícil, né, consultar os dicionários. Com um celular é possível dizer: ok, Google, significado da palavra tal. E o Google lhe dá esse significado. Ou então ele abre num dicionário online qualquer e descobre o sentido da palavra. Isso ele pode fazer também no seu celular, ele não precisa nem ter um computador. E dessa forma, ele terá aprendido e não reduzido o já reduzido vocabulário dos jovens de hoje, que leem pouco, mesmo os tradutores, e aprendem poucas palavras e têm, sim, preconceito contra certas palavras que ele não conheça. Eu já vi comentários: eu não vou usar essa palavra porque eu nunca vi. Nós não vemos normalmente uma altíssima porcentagem das palavras que existem, que estão registradas nos dicionários, que têm sentidos precisos e que podem servir muito a um tradutor em certos momentos. Nós não conhecemos essas palavras, mas elas estão lá como repositórios de conhecimentos que vale a pena descobrir, tá certo? Então é isso que eu tenho por hoje e nas próximas vezes vamos tratar de outros assuntos assemelhados. Até breve.